Certo, vamos pular o papo furado. Você se acha preguiçoso? Essa é uma mentira confortável que você sussurra pra si enquanto as coisas importantes se acumulam e você já tá 3 horas seguidas assistindo vídeos bobos no Instagram. Ah, mas eu não tenho força de vontade, me falta motivação. Besteira. Pura e absoluta besteira. Para de tentar deixar isso parecer algo passivo e delicado. Procrastinação não é uma florzinha frágil murchando no sol. É uma escolha extremamente ativa. Você está ativamente escolhendo estar deitado no sofá assistindo vídeos ao invés de fazer o que você sabe que deveria estar fazendo. Chamar isso de preguiça é uma desculpa patética. Faz parecer que é algo fixo, como você ser baixo ou ter a orelha esquisita. Ah, mas fazer o que, né? Eu sou preguiçoso. Problema resolvido? Não, de jeito nenhum. Isso te livra de toda a responsabilidade. A verdade é muito menos agradável. Procrastinação não é falta de energia, é evitação. Seu cérebro é essa máquina cheia de ansiedade e que quer te deixar seguro de qualquer desconforto, desiste no primeiro sinal de dificuldade. Não, muito difícil, muito assustador. É melhor checar de novo se chegou alguma mensagem pra mim. Pensa naquela coisa importante que você tá enrolando pra fazer, aquele relatório, aquela conversa muito séria, ou aquele experimento científico crescendo na sua geladeira. Por que você realmente tá adiando isso? E se quando você tentar for uma merda? E se não for perfeito? E se todo mundo ver você se esborrachando todo? Seu cérebro covarde calcula que o possível sofrimento de falhar é maior do que qualquer recompensa. E qual que é a solução que ele dá? Não faz. Mas não começar já é falhar, por padrão. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mesmo medo, mas agora tem plateia. Você tá apavorado que outras pessoas descubram que você não é tudo isso. Então você enrola, esperando algum milagre. Mas você sabe que não vai acontecer. A tarefa continua lá, te esperando. Sim, terminar significa enfrentar o e agora? Mais trabalho, mais expectativas, a ameaça do desconhecido. Ficar em casa sem fazer nada parece ser mais seguro. Parece ser a coisa mais difícil do mundo. Você não sabe nem por onde começar, fica paralisado. Seu cérebro dá a ideia de fazer algo menor e menos assustador. Tipo pesquisar a história do clipe de papel. Qualquer coisa que envolva formulários burocráticos. Seu cérebro quer novidade, dopamina, qualquer coisa menos isso aí. Então ele sequestra sua atenção e te joga para alguma pesquisa totalmente aleatória. Viu? Não é que você é um inútil. É que seu cérebro está tentando te proteger de qualquer sentimento negativo. Ansiedade, inadequação, tédio, medo. É uma estratégia de regulação emocional. Só que é uma estratégia horrível. É igual tentar apagar um fogo jogando gasolina. Porque mesmo que dê errado, pelo menos você tá fazendo alguma coisa. Abandone o rótulo de preguiçoso. Ele é falso e é covarde. Chame pelo que realmente é. Medo, evitação, seu cérebrozinho escolhendo conforto imediato ao invés de progresso futuro. Agora vamos dar um pulinho na neurológica por trás disso. Só de pensar naquela coisa importante, você sente desconforto, ansiedade e estresse. Sua amígdala cerebral, o botão do pânico, dispara. Seu cérebro, desesperado para evitar dor e buscar prazer, quer sair dessa o mais rápido possível. Então ele muda o seu foco. Você abre as redes sociais, assiste pornografia, come qualquer bobeira, qualquer coisinha. E na hora que você foge dessa coisa importante, você sente um alívio. Esse alívio é químico. É uma borrifada de dopamina. E a dopamina vence o jogo. O ciclo é o seguinte: estímulo, sentimento negativo, comportamento e recompensa. Pronto. Fazendo isso, você treina seu cérebro para procrastinar. Cada vez que você faz isso, você reforça a rota da evitação, alívio e dopamina. Você constrói uma rodovia de procrastinação, enquanto o caminho para o fazer vai sendo engolido por uma floresta.
Você não tá viciado na distração em si, tá viciado no alívio que ela dá. É igual coçar uma ferida até ela sangrar. Parece bom na hora, mas piora tudo depois. O Instagram oferece alívio instantâneo, garantido e fácil. Aquele projeto difícil é demorado, incerto e cansativo. Seu cérebro sempre vai preferir o caminho mais fácil. Reconheça esse ciclo. É o seu cérebro viciado em dopamina barata, te mantendo preso. Agora vamos destruir o maior mito de todos: a motivação. Quantas vezes você já resmungou que só precisa de motivação? Você está esperando a fadinha da motivação e ela não existe. Aqui vai a verdade feia. Motivação não é o que causa a ação. Muitas vezes é o que vem depois da ação. Essa ideia de preciso me sentir bem para fazer é uma armadilha de procrastinação. O ciclo real é ação, inspiração e motivação, não o contrário. Você não sente vontade de treinar. O sofá é quentinho, suar é um inferno. Mas você vai pra academia. Os primeiros 10 minutos são horríveis. Depois talvez você entra no ritmo. Aí chegam as endorfinas. Você termina se sentindo melhor do que quando começou. E talvez até motivado para a próxima vez. Esse sentimento não caiu do céu. Ele nasceu porque você agiu. Escreva um parágrafo ruim. Ele pode te inspirar para o próximo. Alguns parágrafos mais ou menos podem te fazer pensar que você pode fazer algo melhor. Para de tratar a motivação como mágica. Ela é só um subproduto de progresso real. E adivinha, às vezes ela nem aparece. Algumas tarefas simplesmente são ruins do começo ao fim. Tipo limpar a casa, pagar as contas. Esperar vontade é pura ilusão. Aí entra o que realmente importa: disciplina. Disciplina é agir mesmo sem vontade. Aparecer quando tudo dentro de você queria desistir. É escolher o ganho a longo prazo em vez do alívio imediato. Que se dane a motivação, para de esperar, começa a agir. Primeiro a ação, depois o sentimento. E se o sentimento não vier, faça mesmo assim. Você ainda acha que adiar tudo não tem nenhuma consequência? Prepara o lápis aí que eu vou dar uma listada pra você. Primeiro, sua paz de espírito vai pro ralo, substituída por ansiedade constante, culpa, tensão. Você nunca relaxa de verdade. É uma tortura psicológica. Segundo, qualidade do seu trabalho. Na última hora de serviço, você faz um trabalho medíocre. Você faz para terminar, não para fazer bem. Isso contamina todas as áreas. Terceiro, oportunidades. Portas se fecham. Aquele curso, aquele projeto, aquela vaga. Enquanto você esperava, outra pessoa agiu. O mundo escolhendo. 4. Autoestima e confiança. Cada promessa quebrada para si mesmo destrói sua autoconfiança. Você passa a se ver como um procrastinador e cumpre a profecia. Quinto, sua reputação. As pessoas percebem os atrasos, o corre-corre, a falta de confiabilidade. Você vira algo em que ninguém confia. Sexto, sua saúde. Estresse crônico é igual um corpo no lixo, dores, insônia, e ainda se soma com hábitos ruins. Você troca a saúde por pequenos momentos de alívio. Não é só um tempo perdido. É ansiedade, mediocridade, chances jogadas fora, autossabotagem. É um puta dreno da sua vida. Tá bom, agora para de ficar choramingando. Como você vai sair dessa? Sem nenhuma pílula mágica, só esforço desconfortável. Prometa a si mesmo, só 5 minutos na tarefa. Coloca um cronômetro. Qualquer um aguenta 5 minutos. Muitas vezes você continua, se não, tá tudo bem, pelo menos você fez algo. Para de encarar só o topo. Divida em pequenos passos. Abrir o arquivo, escrever uma frase, procurar uma fonte. É menos pior. Pequenas vitórias geram progresso. Seu vício é olhar mensagens, assistir vídeos, reconheça a armadilha. Seu cérebro vai pedir alguma distração, mas você vai falar que não. Programe de verdade. Depois é um código para nunca.
Coloque um horário na agenda, como se fosse uma cirurgia, sem negociar. Deixe a distração mais difícil. Nunca confie em força de vontade. Tira o celular de perto de você. Bloqueie aplicativos. Feche as abas do computador. Facilita o caminho do trabalho, não da distração. Você vai cair? Claro, é normal. Mas não use isso pra ficar se sentindo envergonhado. Aceita. Eu dei mole, mas eu vou recomeçar. Perdão rápido, ação imediata. Progresso é superior à perfeição. Para de ficar obcecado no topo da montanha ou e se der errado. Você tem que focar no próximo passo. Por menor que seja, você tem que valorizar o ato de tentar. Lutar contra isso é uma guerra constante contra seu próprio cérebro. Requer vigilância. Exige escolher o desconforto, de novo e de novo. Não é sobre achar a fórmula mágica, é sobre disciplinar sua própria mente. Vai doer, mas viver se sentindo ansioso, derrotado e sabendo que você podia ter feito mais, isso dói infinitamente mais. Agora para de procrastinar assistindo esse vídeo. Lembra, regra dos 5 minutos. Vai.